Ele foi parte de um dos trios mais lendários da história da NBA. Foi um jogador totalmente sem vaidade e essa característica o tornou melhor ainda. No auge de sua carreira, fazia mais de 20 pontos por partida, mas decidiu ser a terceira opção do time de LeBron e Wade e essa decisão lhe rendeu 2 títulos e 11 aparições no All-Star Game. Detalhe, ele jogou apenas 13 temporadas. Ele também foi campeão olímpico em 2008 e um dos alas pivôs com o jogo mais refinado e com um dos melhores arremessos de média distância e de 3 pontos da história da liga. Teve uma carreira brilhante marcada por conquistas, mas com um final completamente inesperado, que o fez se aposentar de forma precoce do basquete. Mas sabe quando ao invés de jogar com um pivô de ofício as equipes utilizam um ala pivô que consegue arremessar no lugar? Então, esse cara foi o catalisador da revolução de pivôs arremessadores e do esquema de small ball. Hoje eu vou te contar a história de um dos melhores jogadores, mais versáteis e revolucionários na posição de ala pivô que a NBA já viu. Christopher Wilson Bosh nasceu no dia 24 de março de 1984, em Dallas, no Texas, crescendo numa família simples e humilde dos subúrbios texanos. Ele dividiu cama com o seu irmão até os 6 anos de idade, mas Bosh sempre foi feliz por saber que ele era uma das poucas crianças de sua vizinhança que tinha os 2 pais dentro de casa. Desde pequeno, o basquete fazia parte de sua vida, já que seu pai também foi jogador, mas os seus primeiros contatos com o esporte foram o beisebol e o futebol americano, porém não tinha para onde correr. Foi no basquete que ele se apaixonou. Seus 2 primeiros anos de ensino médio, ele era a segunda opção do time, sendo um ótimo jogador de basquete, mas ele era ainda melhor como aluno, já que sua mãe o proibia de jogar basquete se suas notas fossem ruins. Com muita humildade e dedicação no esporte que ele era apaixonado, Bosh foi evoluindo cada dia que se passava, melhorando seu arremesso, sempre muito forte na defesa, sendo impactante dos 2 lados da quadra. E para surpresa de Bosh e dos treinadores universitários, no verão do seu último ano de colégio, ele ainda teve o famoso estirão, superando os 2 metros de altura. E apenas um pequeno spoiler, chegando na universidade, ele atingiria 2,11 metros. Chegando ao seu último ano de ensino médio, com essa nova altura, Bosh brilhou ainda mais pela Lincoln High School, em Dallas. Essa nova altura o permitiu ser ainda mais dominante, já que antes ele jogava na posição de ala, e agora podia fazer tudo o que um ala faz, mas com a altura de um pivô. Sendo assim, ele liderou sua equipe a uma temporada histórica de 40 vitórias e 0 derrotas, recebendo tanto destaque que ele foi convidado para o ABCD Camp da Adidas, onde ele jogou também contra seu futuro companheiro de time, LeBron James. Mas Chris Bosh colocou mesmo seu nome no radar nacional quando ele simplesmente fez 23 pontos, 17 rebotes e 9 tocos na final do campeonato estadual texano, onde ele jogou contra o também futuro jogador da NBA, Kendrick Perkins, que jogava pela Ozen High School, e o dominou. Fora o título estadual, Bosh também levou para casa o título de jogador do ano do ensino médio e também de melhor jogador do Texas do ensino médio. A partir desse ponto, e graças ao seu estilo de jogo não egoísta, que se preocupava tanto em pontuar quanto com pegar rebotes e bloquear arremessos, ele se tornou um dos jogadores mais cobiçados das universidades, dentre elas a Universidade de Flórida e de Memphis, que foram as mais insistentes para tentar recrutá-lo. Mas diferente dos jogadores convencionais, as faculdades vão atrás pelas suas performances exclusivamente dentro de quadra, com Bosh ele foi cativado pelo técnico Paul Hewitt por conta de suas habilidades dentro de sala, já que o coach o ofereceu a chance de cursar ciência da computação em uma das melhores universidades de tecnologia dos Estados Unidos, a Georgia Tech. O técnico Hewitt também foi o primeiro a fazer contato com Chris Bosh quando ele ainda estava em seu penúltimo ano, e ele foi leal à sua decisão, indo jogar pelos Yellow Jackets. Nesta época, Chris Bosh era um dos poucos que inclusive sabia mexer em um computador e fazia pesquisas sobre os seus adversários, editando os lances dos oponentes para estudar com seus companheiros de time. Mas já pensou se ele pudesse defender seus dados durante a sua navegação, suas contas e seu IP contra ataques de possíveis hackers e empresas mal intencionadas? Sendo que até hackers devem se defender de outros hackers? E ainda usando uma plataforma com mais de 3.200 servidores disponíveis em mais de 100 países. Hoje isso é possível graças a Surfshark, que está disponível tanto em aplicativo quanto para navegador. E você pode ganhar 4 meses extras de Surfshark VPN com o cupom Guibeira, acessando surfshark.com/Guibeira ou clicando no primeiro link da descrição. Você ainda pode usar a plataforma do Tubarão Surfista para buscar descontos em hotéis, passagens aéreas, assistir filmes ou séries específicas que não estão disponíveis na sua localização e inclusive proteger o seu cartão de crédito em compras online, prevenindo de sofrer algum golpe. Além de toda a proteção e segurança e monitoramento dos seus dados e antivírus, você pode testar por 30 dias e se não gostar, recebe seu dinheiro de volta. Simples assim. Não perca tempo e utilize o cupom Guibeira na Surfshark, que além de apoiar o canal, você estará online e 100% seguro. Obrigado Surfshark pela parceria e por confiar no meu trabalho.
Desde essa época, ele já tinha potencial de ser um jogador da NBA, mas suas intenções eram de se formar primeiro, caso o basquete não desse certo. Tanto que ele era membro da Sociedade de Honra Nacional de Clubes de Engenharia e suas notas durante o primeiro ano de faculdade foram excelentes. Mas eu vim te contar sobre seu desempenho de quadra, já que ele mostrou muito talento como um power forward e ainda como calouro dominou com médias de 15,6 pontos, 9 rebotes, liderando a liga da ACC em arremessos com 56%, foi o terceiro melhor arremessador de 3 pontos de toda a temporada com 48% nas bolas de 3 e o líder de tocos com 2,2 por partida. E após apenas um ano de universidade, o assédio dos técnicos da maior liga de basquete do mundo foram tamanhos que ele decidiu se tornar apto ao draft de 2003 e ficou marcado como uma das gerações mais talentosas da história da NBA. A classe contava simplesmente com LeBron James, Carmelo Anthony e Dwayne Wade, mas Bosh foi a quarta escolha geral pelo Toronto Raptors e a sua chegada na liga trazia grandes expectativas. From Georgia Tech University. Na época, o Raptors tinha um dos melhores jogadores da liga como a cara da franquia, Vince Carter, além de alguns outros veteranos como Jalen Rose e o Daniel Marshall. Mas mesmo com um time considerado mediano, não era o suficiente para se tornar uma equipe digna de playoffs. Mas a temporada de estreia de Bosh foi bem produtiva. Ele jogou 75 partidas, sendo 63 como titular, apresentando as sólidas médias de 11,5 pontos e 7,4 rebotes por jogo, liderando todos os calouros em tocos e rebotes e ainda sendo quinto na corrida de calouro do ano. Mas a maior dificuldade veio na segunda metade da temporada. Por conta do Raptors ter trocado Anthony Davis, que era o pivôzão de ofício do time, Bosh foi forçado a jogar de center, que não era sua posição de ofício. Então imagina você estreando na NBA e tendo que marcar nomes como Shaquille O'Neal, Karl Malone, Yao Ming e Ben Wallace, por exemplo. Uma tarefa no mínimo complicada. Apesar das dificuldades, ele até que se saiu bem, mas o Raptors, ficando de fora dos playoffs, enfrentou um momento muito complicado, o drama de Vince Carter. O rei das enterradas estava fazendo visivelmente corpo mole. Não estava nem um pouco satisfeito com a sua realidade na franquia canadense. Ainda mais após o time trocar de técnico para o Sam Mitchell e de general manager também, elegendo Rob Babcock para a função. E foi o próprio Rob que tomou uma decisão que mudaria o rumo da franquia. Trocar o Vincenity com o New Jersey Nets. Após a saída do melhor jogador do time, Chris Bosh herdou o papel de rosto da franquia. E a partir dali, evoluiu seu jogo rapidamente, melhorando as estatísticas de todas as suas 5 categorias: pontos, rebotes, assistências, tocos e roubos de bola, chegando ao começo do seu auge, sendo a combinação perfeita de habilidade, velocidade e tamanho para a posição de ala pivô. Ele era veloz demais para ser marcado por pivôs maiores e mais pesados e habilidoso demais para ser marcado por alas menores que ele, constantemente convertendo arremessos por cima de suas cabeças. Mas o Raptors, após a saída de Vince Carter, foi ainda pior. Sendo bem sincero para vocês, a troca foi bem ruim para o lado do time canadense, vencendo apenas 33 partidas e ficando mais uma vez de fora da pós-temporada. Em sua terceira temporada de NBA, ele já liderava o seu time em pontuação, fazendo sua primeira aparição das 11 vezes consecutivas que ele iria ao All-Star Game, e com apenas 21 anos já tinha as médias de 22 pontos e 9 rebotes por partida. Ele sem dúvidas estava agora entre os melhores jogadores da NBA. Seu maior diferencial nessa época já era a versatilidade, jogando muito bem no post baixo, era um bom passador na posição da cabeça do garrafão, jogava extremamente bem no 1 contra 1, atacando saindo do drible e um arremesso cirúrgico na meia distância. Se tornou inclusive uma de suas marcas registradas. Sem falar que quando ele enfrentava algum adversário que não conseguia pará-lo no 1 contra 1, ele ainda convertia mais de 80% de aproveitamento na linha de lance livre, o que para os padrões dos armadores de hoje em dia pode parecer mediano, mas naquela época, os caras da altura de Chris Bosh com 2,11 não costumavam ter um aproveitamento tão alto não. Mas mesmo com a ascensão individual de Chris Bosh, o Raptors conseguiu ir ainda pior, vencendo apenas 27 jogos. E eu não preciso nem falar que eles ficaram de fora dos playoffs, né? Pelo menos após essa temporada catastrófica, o time do Toronto Raptors foi abençoado com a sorte da primeira escolha geral do draft, selecionando na turma de 2006 o pivô Andrea Bargnani. Muitos dizem essa ser uma escolha horrível, pois o italiano nunca atingiu as reais expectativas de um novo Dirk Nowitzki, mas ele era sim um jogador decente, tanto defendendo quanto atacando, para formar uma boa dupla ao lado de Bosh. Então, na temporada de 2006-2007, tivemos outra season genial de Chris Bosh. Agora, com um novo reforço, ele foi capaz de liderar o seu time a 47 vitórias, ficando na 7ª posição na corrida de MVP e sendo selecionado para o
segundo time ideal da NBA, além de mais uma vez estar presente no jogo do All-Star Game. O Raptors ainda fez mais modificações, adquirindo 2 vezes MVP da Euroliga Anthony Parker e o jovem armador TJ Ford. Com isso, a equipe finalizou em terceiro lugar na Conferência Leste pela primeira vez no período de Chris Bosh, chegando nos playoffs para enfrentar justamente o New Jersey Nets, a nova franquia de Vince Carter. Na série, Bosh fez um excelente jogo 2, travando 25 pontos e 13 rebotes, mas a falta de experiência e a profundidade do time do Nets foi demais para o Raptors, e eles acabaram perdendo em 6 jogos. Jefferson steals it. Kidd has it. And the Nets are going to the second round. Na temporada seguinte, a base do elenco foi mantida, com pequenas adições na rotação como o armador espanhol José Calderón, que rapidamente ganhou seu espaço e assumiu a titularidade, os alas Jamario Moon e o excelente arremessador de 3 pontos Jason Capono, que foi campeão com o Miami Heat em 2006, o time melhorava sua profundidade. Chris Bosh manteve o seu alto nível com médias de 22 pontos pela terceira temporada seguida, destacando-se pela melhora no seu arremesso na linha de 3 pontos, chegando aos 40% nessa temporada, mesmo que fosse com um baixo volume. Ele foi sim um dos primeiros power forwards da era moderna da NBA a começar a espaçar a quadra com os arremessos do perímetro, o que hoje se tornou comum. Na época, ele era uma exceção. Mais uma vez, o Raptors conseguiu garantir uma vaga para os playoffs, terminando em 6º lugar na Conferência Leste, com uma campanha de 41 vitórias e 41 derrotas. Mas o adversário seria o forte Orlando Magic. E nessa série, mesmo que o cestinha tivesse sido Chris Bosh com 24 pontos por partida, jogar contra o melhor defensor da NBA, Dwight Howard, não era uma tarefa muito fácil, até mesmo para a dupla Bosh e Bargnani. E o Raptors simplesmente não era forte o suficiente, perdendo essa série por 4-1. Antes do início da temporada seguinte, em 2008, Chris Bosh teve a chance de representar a seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Pequim, uma equipe eternizada como o time da redenção, que tinham a missão de trazer as glórias do basquete norte-americano na competição internacional mais importante do planeta. Essa Olimpíada na China foi uma experiência não só marcante pela sua importância em quadra, com 9 pontos e 6 rebotes de média vindo do banco, sendo líder de rebotes da equipe norte-americana, uma peça de suma importância na conquista do ouro olímpico, mas também porque Bosh teve acesso à ética de trabalho de Kobe Bryant e a sua famosa Mamba Mentality. Agora voltando para a NBA, Bosh teve novamente uma temporada excelente, e o Toronto viu que ele precisava de ajuda, e tentou se reforçar trazendo 6 vezes All-Star Jermaine O'Neal para jogar ao seu lado. Mas o experimento Jermaine O'Neal e Chris Bosh estava dando completamente errado, tanto que Jermaine só jogou 30 partidas com o Raptors, e foi trocado por Shawn Marion. Enquanto isso, Chris Bosh, ele era apenas um dos 2 únicos jogadores da NBA com mais de 20 pontos e mais de 10 rebotes, atingindo 22,7 pontos, 10 rebotes e 1 toco por partida. Mas mesmo com todo seu esforço, o elenco não foi competitivo o suficiente para garantir uma vaga na pós-temporada. Na temporada de 2009-2010 foi então a sua ascensão real. Bosh teve as melhores estatísticas de sua carreira, atingindo a excelência de 24 pontos e 10,8 rebotes por noite, tendo se tornado ainda mais especialista na meia distância do que ele já era. Sem falar que ele ganhou 10 quilos de massa ao longo dessa season, que o tornou ainda mais efetivo dentro do garrafão, mas esse peso extra acabou sendo uma faca de 2 gumes. Ele teve a temporada mais dominante até então, mas também a temporada com mais lesões, perdendo grande parte dos jogos na segunda metade da temporada, após a pausa do All-Star Game, tanto que ele esteve presente nessa noite, assistindo do banco com roupas casuais. E com a falta de Chris Bosh, o Raptors mais uma vez não foi capaz de conquistar uma vaga para os playoffs. E mesmo que Chris Bosh tenha sido ofertado com um contrato máximo, ele recusou em reassinar com o Raptors. E nesse ponto da nossa história eu sempre fico com a pulga atrás da orelha, pois o time de Toronto tinha selecionado o jovem DeMar DeRozan no draft anterior. Imagina se essa dupla continuasse jogando junto, porque DeRozan não teve uma boa temporada de calouro com apenas 8 pontos de média, mas isso não vem ao caso. Se criou uma grande expectativa do que ele faria na agência livre. Não só ele, mas Dwayne Wade e LeBron James também, já que todos os 3 estavam com contratos expirantes. Dizem que o plano deles de se juntarem veio nas Olimpíadas, onde Bosh, Wade e Carmelo eram constantemente vistos juntos. Mas Carmelo não quis cumprir o combinado, estendendo um contrato máximo com o Denver Nuggets e depois indo receber ainda mais grana jogando pelo New York Knicks. Então, com os outros 3 nomes disponíveis, tinham várias equipes interessadas nos serviços dos 3, mas mais especificamente com questão ao ala pivô, as mais fortes eram o New York Knicks, o Chicago Bulls e o Miami Heat. Chris Bosh, inclusive, quase fechou um grande contrato com o Bulls, que estava sendo extremamente agressivo para recrutá-lo. Eles queriam trazer Bosh para jogar ao lado de Joakim Noah, Carlos Boozer e o MVP mais jovem da história, Derrick Rose, mas foi então que Pat Riley foi mais persuasivo. Após 7 temporadas de fracassos no Canadá, Bosh disse chega. Então o Miami Heat fez uma das off-seasons mais inacreditáveis da história, anunciando o trio Dwayne Wade, LeBron James e Chris Bosh. Podemos dizer que
que essa inclusive foi uma apresentação digna de um show de pop, além de ter uma leve mentirinha de LeBron James também. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Desde a sua chegada, estava claro que ele precisaria sacrificar os seus números, e sacrificou. Bosh registrou as menores médias de pontos, rebotes e assistências em 5 anos, mas para ele estava tudo bem, já que a sua decisão marcou uma nova fase em sua carreira e uma mudança radical em seu papel dentro de um time altamente competitivo. Na sua primeira temporada no Miami, Bosh teve um impacto crucial, mas a química demorou. O Heat teve um início de campanha com 9 vitórias e 8 derrotas. Claramente era um time desconectado dentro de quadra. Era muita estrela para apenas uma bola de basquete. Mas aos poucos o Big Three foi engrenando e o time terminou a temporada com 58 vitórias e Bosh com as médias de 18,7 pontos por partida. Nos playoffs venceram os 76ers na primeira rodada com facilidade, passaram pelos Celtics na segunda rodada e nas finais de conferência venceram o Chicago Bulls de Derrick Rose. Muitos acharam que seria o adversário mais difícil, mas o Toro de Chicago foi vencido por 4-1. Assim, Chris Bosh chegava à sua primeira final de NBA, enquanto Wade já havia sido campeão em 2006 e LeBron havia perdido para o Spurs em 2007. O adversário era o experiente elenco do Dallas Mavericks, e Bosh tinha a difícil missão de marcar Dirk Nowitzki, e chegando no jogo 3 com a série empatada em 1-1, Bosh foi o responsável por um game winner com uma bola de 3 pontos da zona morta, fazendo com que o time de Miami abrisse 2-1 na série, mas aquela infelizmente para o elenco do Miami Heat seria a última vitória deles nessa série, já que o alemão Dirk Nowitzki brilhou, não só brilhou, mas comandou o Dallas a vencer o título da NBA nos próximos 3 jogos, frustrando as expectativas do Big Three. Chris Bosh deixou a quadra em prantos e posteriormente descreveu aquele episódio como vergonhoso. Mas no ano seguinte, LeBron James assumiu o papel de líder do time e o treinador Eric Spoelstra testou uma nova formação, adotando oficialmente a estratégia de small ball, colocando Bosh para jogar a maior parte do tempo como pivô, e a capacidade de Chris Bosh de arremessar abria espaço dentro do garrafão para que LeBron James e Dwayne Wade explorassem todo o seu potencial nas finalizações e pontes aéreas. E a combinação de explosão, força, habilidades e arremesso de Chris Bosh foram indispensáveis para o sucesso daquela equipe, já que ele era uma peça raríssima que conseguia erguer a cabeça e sair batendo bola para liderar um contra-ataque, sendo o jogador mais pesado e mais alto em quadra. E ali, ele oficialmente jogando a maior parte do tempo como um pivôzão na 5, permitia que o Miami Heat colocasse 5 jogadores capazes de arremessar ao mesmo tempo em quadra. Assim, o time do Miami teve mais uma boa campanha e chegaram muito bem aos playoffs, passando fácil na primeira rodada contra o New York Knicks, vencendo o Indiana Pacers por 4-2 na segunda rodada, e nas finais de conferência foram testados contra o experiente time do Boston Celtics. Bosh, que acabou lesionando o abdômen na série contra o Indiana e ficou de fora da maior parte dos jogos, mas que mesmo assim LeBron James e Dwayne Wade deram conta do recado, só retornou contra o Boston no jogo 5, e mesmo na partida da sua volta, ele jogou apenas 14 minutos com receio de acabar lesionando novamente, e o Boston saiu vitorioso abrindo 3-2 na série. Agora, apenas uma vitória separava o time celta das finais da NBA. Fizeram espetaculares jogos 6 e 7. No jogo 6, o LeBron James praticamente jogou como um homem possuído. Temos até uma das imagens mais marcantes de sua carreira, ele olhando com aquela famosa cara de papai LeBron, foi ali, nesse jogo 6. Enquanto isso, no jogo 7, Chris Bosh roubou os holofotes, tendo um ótimo aproveitamento de quadra, convertendo 8 de 10 tentativas e ainda 3 arremessos de 3 tentativas para 3 pontos, fazendo 19 pontos saindo do banco de reservas. Então, pelo segundo ano, o time do Miami estava de volta na NBA Finals. Na ocasião, encontraram o jovem elenco do Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook, Kevin Durant e James Harden. Bosh jogou 100% do tempo como center, espaçando a quadra e facilitando as infiltrações de LeBron e Wade. Ele teve até as médias mais modestas, com 14,6 pontos, mas ainda assim foi capaz de converter 40% dos arremessos para 3 pontos e torturando o time do OKC, pegando muitos rebotes. Teve 9,2 de média, sendo uma peça fundamental em uma série quase perfeita, que o Miami Heat só precisou de 5 jogos para mandar o OKC de volta para casa. Finalmente, o grande trio trouxe aquilo que eles prometeram, um título para o Miami Heat. Na temporada seguinte, 2012-2013, foi a consolidação do domínio do Miami Heat. O time se reforçou com os experientes Ray Allen e Rashad Lewis e encontravam LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh ainda mais entrosados. Eles estavam indo para o segundo ano do quinteto exclusivamente jogando no small ball. Defensivamente, essa temporada foi aterrorizante para os adversários. Chris Bosh teve a média de 1 roubo de bola e 1,4 bloqueios. O sistema ofensivo do Eric Spoelstra, combinado com a quantidade de talentos que esse time tinha, fez com que esse elenco quebrasse o recorde da franquia, atingindo 66 vitórias. E uma delas foi muito marcante, pois foi um game winner de Chris Bosh no final da temporada contra o San Antonio Spurs.
O Heat também teve uma sequência impressionante de 27 vitórias consecutivas, a segunda maior na história da NBA, e chegavam para mostrar toda essa dominância de uma vez nos playoffs, passando pelo Bucks por 4-0, logo em seguida pelo Chicago Bulls de Derrick Rose por 4-1, e encontraram um pouco mais de dificuldade na série contra o Indiana Pacers, que forçou o time do Heat a 7 partidas, mas no jogo derradeiro o time de Indianápolis simplesmente não era capaz de parar esse Big Three fantástico. Foi assim que o Miami Heat chegou à sua terceira final consecutiva, dessa vez contra o San Antonio Spurs, e Bosh foi crucial, pois na defesa, a maior parte do tempo ele teve que marcar simplesmente Tim Duncan, o homem considerado o melhor ala pivô da história da NBA, e nos dois primeiros jogos tivemos uma vitória de cada equipe, 1-1. Chegando no jogo 3, o Spurs simplesmente humilhou o Miami Heat, vencendo por 113-77, assumindo a liderança por 2-1. No jogo seguinte, graças a 23 pontos e 13 rebotes de Chris Bosh, e o Big Three do Miami Heat combinando para 85 pontos, a série volta a ficar empatada em 2-2. Mas com o jogo 5 sendo de volta no Texas, a casa do Spurs, eles revidaram o confronto anterior, superando o Miami por 114-104, ficando a apenas uma vitória de conquistarem o 5º título de Tim Duncan. E chegando ao tão esperado jogo 6, lá em Miami, a história foi escrita. O Spurs liderou a maior parte do tempo, inclusive indo para o último quarto com a vantagem de 11 pontos no placar, mas o Heat não desistia, e conseguiram diminuir a diferença para 5 pontos a 30 segundos do fim. Foi nesse momento, durante um timeout, que a NBA começou a cercar a quadra com uma fita amarela para que a celebração de campeão do Spurs começasse assim que o apito final tocasse. E essa cena, somada ao fato que muitos torcedores do Miami Heat já tinham deixado o ginásio achando que a final estava perdida, foi apenas um combustível para aquele time. LeBron, na penúltima posse do jogo, tirou uma cesta de 3 da cartola, reduzindo a diferença para apenas 2 pontos. Logo em seguida, eles fizeram uma falta no jovem Kawhi Leonard, que acertou apenas um dos 2 lances livres, deixando a vantagem ainda em 3 pontos. Foi então que um dos lances mais importantes da carreira de Chris Bosh aconteceu, após um erro do LeBron James em uma bola de 3 pontos. Um rebote, mas não qualquer rebote, o rebote. E logo em seguida ele achou o Ray Allen na zona morta, pronto para converter um dos arremessos mais históricos da NBA. Essa cesta inacreditável levou a partida para a prorrogação, e Bosh mais uma vez brilhou nos segundos finais, bloqueando um dos melhores arremessadores de 3 pontos do Spurs, Danny Green, evitando o empate da partida. Green, blocked by Bosh. Game over. There'll be a game 7. Indo para o derradeiro jogo 7, parecia que o Spurs ainda não tinha se recuperado da derrota do jogo 6. E graças a uma partida dominante de 37 pontos de LeBron James e uma incrível presença defensiva de Chris Bosh, o Heat dominou a partida e conquistou seu segundo campeonato consecutivo. Para a temporada de 2013-2014, criou-se uma expectativa muito grande sobre o Miami. A pergunta que não queria calar era: será que esse time seria capaz de conquistar 3 troféus seguidos? O último time a conseguir tal feito havia sido o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. O Heat estava focado em mostrar a sua força, porém o time sofreu com muitas lesões, principalmente de Dwayne Wade, que perdeu grande parte da temporada. Bosh infelizmente teve a sua menor média desde que chegou ao Miami Heat, com 16,2 pontos e 6,6 rebotes, mas ainda sendo de suma importância na defesa, com médias de 1 toco e 1 roubo por partida, e em meio a muitas dúvidas, esse time ainda conseguiu se tornar o segundo colocado do leste. Mas quando a época do ano mais importante chegou, que são os playoffs, o trio estava saudável e voltou a dominar, vencendo o Charlotte Hornets na primeira rodada por 4-0, o Brooklyn Nets na semifinal de conferência por 4-1 e mais uma vez o Indiana Pacers nas finais de conferência. As finais da NBA de 2014 seriam uma verdadeira revanche. Mais uma vez o Miami Heat enfrentaria o San Antonio Spurs, e agora com o Kawhi Leonard também mais experiente depois do fracasso do ano anterior. E o que muitos esperavam que fosse mais uma série de tirar o fôlego chegando a mais um jogo 7, na verdade viu o Miami Heat ser dominado. Wade e Bosh jogaram muito abaixo do esperado e o Heat foi eliminado em apenas 5 jogos, por 4-1. O jogo 5 seria o fim da era do Big Three. E para ser sincero para vocês, aquele time do Spurs era bom demais. E julgo eu, um dos estilos de jogo mais bonito da história da NBA, onde todo mundo compartilhava a bola, sempre tinha um passe extra. Sempre eles encontravam um companheiro mais bem posicionado para concluir a jogada. E numa entrevista posterior, até o próprio Chris Bosh assumiu, abre aspas, nós simplesmente não estávamos preparados, eles apenas foram melhores do que nós.
LeBron James então decidiu deixar o time da Flórida e voltar para o Cleveland Cavaliers, enquanto Bosh renovou seu contrato com o Miami Heat e assumiu um papel de mais liderança ao lado de Dwayne Wade. E a dupla começou muito bem a temporada de 2014-2015, Bosh com umas médias insanas de 21,1 pontos e 7 rebotes. Sem LeBron no time, ele era mais acionado na parte ofensiva e estava respondendo à altura, se destacando nas partidas, mas para sua tristeza foi diagnosticado com coágulos de sangue nos pulmões, o que o tirou do restante da temporada e deixou o time do Miami de fora dos playoffs. Realmente já não havia clima dentro da franquia, todos estavam preocupados com a saúde de Chris Bosh. E quando ele voltou na temporada seguinte, mais uma vez pareceu o velho Chris Bosh de sempre, jogando em alto nível, liderando o time em pontuação e com médias similares às da temporada anterior, chegando a 19,1 pontos e 7,4 rebotes, com excelente aproveitamento na linha de 3 pontos. Coletivamente, o time também estava mais forte e entrosado, ainda mais com a chegada de Goran Dragic, comandando a armação, e a ascensão de Hassan Whiteside como um pivôzão protetor de aro, liberando o Chris Bosh para arremessar o maior volume de bolas de 3 pontos de sua carreira. Outro cara que também chegou para reforçar esse elenco foi Amar'e Stoudemire. A franquia da Flórida vinha com uma campanha sólida, mas para Bosh, infelizmente seu pesadelo se repetiu. Novos problemas de saúde voltaram a assombrar sua carreira, e as complicações com coágulos sanguíneos, dessa vez nas suas pernas, forçaram a sua retirada do restante da temporada. E por mais que ele tivesse a intenção de voltar a jogar na temporada de 2017, foi inevitável o fim, pois a equipe médica do Miami Heat aconselhou Bosh a pendurar os tênis, pois se ele forçasse um retorno pela terceira vez na NBA, as chances dele ter outros coágulos sanguíneos pelo corpo seria ainda maior. Posteriormente, ele ainda se manteve treinando e tentou várias vezes um retorno, mas sem sucesso. A ameaça à sua vida era real e a aposentadoria se tornou inevitável, sendo anunciada por Chris Bosh oficialmente em 2019. 2 anos depois, em 2021, ele foi imortalizado no Hall da Fama do basquete. Um reconhecimento mais do que merecido para o atleta que foi 11 vezes seguidas All-Star, 2 vezes campeão da NBA e parte fundamental de uma das eras mais marcantes da história da liga. Christopher Bosh se tornou um símbolo de resiliência e liderança. Seu legado será eternizado no basquetebol. Como ele mesmo disse, lendas não são criadas pelo sucesso, mas sim como elas respondem aos fracassos. Se você ficou até aqui comigo, não esqueça de verificar a sua inscrição, ativar o sininho de notificações e deixar aquele likezão que vai estar me ajudando demais. E se você gostou desse vídeo, vai adorar assistir a respeito da melhor reconstrução da história da NBA, feita pelo time do Oklahoma City Thunder em 2025. Eu vou deixar aqui a minha recomendação para você ao final desse vídeo. Então eu te vejo daqui a pouco. Até a próxima e falou!